Secretário, a gente tem escutado hoje a palavra da moda, a sustentabilidade, as pessoas têm falado muito essa palavra, mas na verdade poucas delas conhecem na realidade o significado do termo sustentabilidade. Como é que o senhor entende que a sustentabilidade deve acontecer no dia a dia das pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente usa em demasia uma palavra, ela perde um pouco o seu valor, né? Isso vale para sustentabilidade, para empreendedorismo, enfim, várias palavras que são modismo. Eu entendo que a sustentabilidade é um comportamento, é um procedimento que as pessoas têm que ter, pensando exatamente em usufruir da natureza, sem, no entanto, comprometê-la irreversivelmente. Acho que, quando se pensa numa postura sustentável, significa exatamente poder usufruir dessa natureza, porque nós, seres humanos, precisamos dos bens que estão disponíveis na natureza. Quer dizer, o conforto, o bem-estar da população depende do uso desses bens. Só que eles têm que ser feitos, esse uso tem que ser feito de maneira sustentável, vale dizer, equilibrada. Você utilizá-lo sem comprometer essa natureza, para que as gerações que virão possam também ter esse direito de usufruir desses bens. Agora, complementando, acho que a palavra sustentabilidade, ela contempla algo extremamente perigoso, porque a natureza humana, o ser humano é egoísta. O sistema em que vivemos é o sistema capitalista, em que implica em você diminuir custos para usufruir mais lucro. Então, esta realidade econômica e social, ela faz com que o comportamento humano voltado para esta absorção da natureza, ela seja de forma, vamos dizer assim, predatória. Então é preciso, para que a gente garanta essa sustentabilidade, que a gente tenha normas coercitivas que obriguem as pessoas a terem o comportamento mais equilibrado, mais desejado. Que tipo de normas o senhor acredita que são necessárias para que haja esse entendimento e essa adequação? Olha, são as normas legais, porque veja, quando a gente pensa em comportamento, quem define os comportamentos são as leis, as normas jurídicas, elas que impõem comportamentos, né? Então, são nessas normas que eu acho que a gente tem que colocar os códigos, as leis de uso e ocupação do solo, a parte de saneamento, enfim, todas as legislações aplicáveis, né? Por quê? Porque a norma jurídica, ela é ordenadora da vida em sociedade. Então a gente tem que estabelecer essa ordem a partir de critérios científicos, mas que só são aplicados se houver uma sanção relativa ao descumprimento destas normas. Então, a legislação, que para mim é o indutor de um comportamento sustentável. Agora, além das normas, o senhor acredita que é necessário uma educação ambiental adequada desde a infância para que o cidadão já cresça consciente da necessidade de ser um cidadão responsável com a sustentabilidade? Veja, eu tenho também uma outra questionamento com relação ao uso. Eu não adjetivo educação. Educação é educação. As pessoas têm que aprender a viver em sociedade, né? Então, este viver em sociedade implica numa educação continuada. As pessoas têm que, desde criança, aprender como é o convívio social e esse convívio com a natureza. Então, me parece que adjetivar a educação é forçar algo que tem que estar implícito no próprio termo educação. Acho sim que a indução a comportamentos, né, desde a infância, a preocupação com a natureza, com a fauna, com a flora, com o ser humano. As pessoas descuidam muito da relação social. Quer dizer, nós temos um comportamento que se estende, são os preconceitos que vão surgindo
à medida em que a pessoa vai vivendo. Isto eu acho que é educação, é ensinar comportamentos. Isso se aplica, evidentemente, às questões ambientais, né? Mas, fundamentalmente, às questões sociais. O senhor falou em normas, e aí me veio a lembrança do novo Código Florestal, que acaba de ser aprovado no Senado, a medida provisória. Me parece que o novo Código Florestal ele não atende muito às necessidades nem de ambientalistas e nem de ruralistas. Talvez os dois lados quisessem o excesso e não chegassem ao bom termo. Qual é a sua opinião sobre o novo Código Florestal? Bem, é uma questão, realmente, como você colocou, é uma questão extremamente polêmica. Há posições ideológicas de ambos os lados. Eu acho que uma solução seria contemplar ambos os interesses, o que é realmente muito difícil. Mas eu acho que há excesso de um lado e de outro lado. Eu acho que a preocupação exclusiva com a proteção da natureza faz com que as pessoas se esqueçam de que questões ambientais transcendem os aspectos exclusivamente físicos, né? Eu acho que o ser humano ele tem uma importância muito grande quando se pensa em questões ambientais. O bem-estar da população é importante e, para isto, é preciso que haja atividades econômicas, todas elas disciplinadas, né? Elas não podem ter o predomínio sobre outros interesses, mas ele tem que ser contemplado, sim, né? E acho, no meu entender, que é possível essa convivência entre esses interesses. Aliás, e aí se remete à própria ideia da sustentabilidade, né? Então, eu acho que o Código Florestal, ele é um avanço, apesar de todos esses conflitos inerentes, mas é um avanço. Eu acho que a sociedade ela foi muito omissa. Quando se diz que o Congresso foi atropelado para aprovar, para mim isso não é uma verdade. Essa legislação está há 13 anos no Congresso. Então as pessoas, por omissão, agora querem culpar os agentes políticos por isso, mas os intelectuais, e eu me incluo nisso, porque eu leciono essa disciplina, e talvez a minha postura, e que deve ser a de outros profissionais também da área do magistério, tenha contribuído para que a população não tivesse consciência e não tivesse tido a participação que é necessária. Mas a realidade está aí, é uma lei que, se não contemplar todos os interesses, ela pode ser alterada. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que tem que haver participação. Política não se faz apenas elegendo pessoas, mas participando de todos os debates. E a nossa população, especialmente a brasileira, ela é muito omissa com relação aos grandes problemas nacionais.